Boa noite, família. Estudo bíblico para Família Jovens Livres, dia 2 de julho de 2024. Eu quero convidar você a fazer comigo, a partir de hoje, uma jornada pelo caminho da sabedoria. E eu quero chamar essa jornada de Aconselhamentos em Provérbios. E nós vamos começar hoje com Provérbios, capítulo 1, do verso 1 ao verso 19. Convido você a ler comigo o texto e em seguida nós iremos orar, suplicando as bênçãos do nosso Deus para que nos dê o entendimento. Leamos o texto. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo, inteiros como os que descem à cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das tuas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso. E este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Que Deus nos abençoe pela sua palavra lida. Oremos. Querido e santo Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, bendito seja o teu nome que nos deu a tua palavra. Obrigado, Senhor, por toda a sabedoria contida na tua palavra. Dá-nos um coração sábio para absorver esse ensinamento. Dá-nos um coração quebrantado para trilhar o caminho da sabedoria. Dá-nos um coração contrito para que arrependamos dos nossos pecados e possamos consertar a nossa vida sempre de acordo com a palavra revelada. Aplica, Senhor, ao coração de cada um de nós os ensinos do Senhor.
em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Provérbios leva o nome de Salomão, mas nem todo ele foi escrito por Salomão. A maior parte, sim. Mas em Provérbios há também o que o livro chama de a palavra ou o conselho dos sábios, do capítulo 22, 17 a 24, 34. Tem também do capítulo 30 as palavras atribuídas a Agur e no capítulo 31 ao rei Lemuel. Alguns dos provérbios de Salomão tiveram uma edição tardia. Isso significa que não foram compilados e editados à época de Salomão, mas na época do rei Ezequias. O rei Ezequias determinou que os sábios fizessem essa compilação e edição, e estão reunidos esses provérbios do capítulo 25 a 29. Ao todo, Salomão compôs 3.000 provérbios. 1 Reis, capítulo 4, verso 32, diz isso. Mas no livro de Provérbios temos apenas 800. A palavra provérbios é uma tradução do hebraico mashal, e é uma palavra que carrega múltiplos significados. Como quase todas as palavras no hebraico, são termos polissêmicos, termos com muitos significados, são palavras conceituais, e o nome provérbios não vem do hebraico, mas vem do latim, da tradução que a Bíblia foi feita para o latim, a chamada Vulgata Latina. Daí vem esse nome provérbios, é um nome que vem do latim. Mas eu quero poupá-los dessas questões introdutórias, questões técnicas a respeito de informações sobre o livro, para poder entrar no assunto do livro. Provérbios, dentro do texto original, está contido vários significados, como próprio provérbio, refrão, parábola, canção, fábula, sátira. Mas no caso aqui do livro, nós vamos ter o que entendemos mesmo por provérbios, ditos proverbiais, que tem por objetivo, como nós vamos ver nessa primeira parte, ensinar. Se você é professor ou professora, ministra e é responsável pela educação de alunos, se você é pai ou mãe de família, responsáveis pela educação de filhos ou até de netos, ou mesmo se você não for nada disso, mas um jovem, uma jovem que esteja assistindo esse estudo, Provérbios visa ensinamento para si e para transmitir a outros. Então nós vamos fazer esta jornada como eu propus no início, jornada do conhecimento, aconselhamento em provérbios, seja para a sua vida, aplicação pessoal, seja para você ensinar outros que estão sob a sua supervisão, seja para colaborar com alguém. Nós seremos ricamente enriquecidos, desculpe o trocadilho, ao ler, ao meditar nessas instruções. Então vamos caminhar
dentro do texto. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, o verso 1 já identifica a autoria, a filiação do autor, Salomão, filho de Davi, e a sua função como rei. E o rei tinha como prerrogativa conduzir o povo. Em muitas passagens do Antigo Testamento, o rei é chamado de pastor, o pastor de Israel. Essas referências ao pastor de Israel se referem ao rei, aquele que tinha como prerrogativa a condução do povo. O rei também tinha como prerrogativa julgar, principalmente questões mais complicadas que eram levadas ao rei para que ele emitisse a sentença. Então o rei tinha funções diversas. E o rei tinha como essa função de conduzir ao povo, principalmente conduzir ao povo no caminho do Senhor. O que muitos reis de Israel não fizeram. Sabemos pela história bíblica que muitos conduziram o povo para fora do caminho do Senhor. Conduziram o povo para a idolatria. Foram maus pastores, maus guias de rebanho. Mas houve reis bons, como Salomão foi a maior parte da sua vida. Então, Salomão teve seus problemas, depois de velho, mas não vem ao caso aqui. Vamos reter o que há de bom e o que ele transmitiu a nós, inspirado pelo Espírito Santo, para a instrução do povo de Deus. Então, já no verso 2, do verso 2 em diante, ele vai definir o propósito desses provérbios. Verso 2: para aprender a sabedoria e o ensino. Então, sabedoria é algo que pode ser aprendido. Sabedoria é um dom, sabedoria vem de Deus, o Senhor dá sabedoria, nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Mas também é algo que pode ser aprendido. E a sabedoria é aprendida ouvindo os sábios, a instrução dos sábios. E o que é a sabedoria nos livros de sabedoria do Antigo Testamento? Nós, às vezes, confundimos sabedoria com inteligência. E nem todo inteligente é um sábio, biblicamente falando. A sabedoria é servir ao Senhor com fidelidade e fazer aquilo que o Senhor determina e aplicar os mandamentos do Senhor à vida. O sábio, segundo a Escritura, é aquele que anda de acordo com a palavra do Senhor. O Salmo 1 nos dá uma grande definição de sábio, embora o nome sábio não apareça ali, mas nos versos 1 e 2, quando diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o sábio, no sentido bíblico do termo. Então, sabedoria pode ser aprendida. E uma das finalidades de Provérbios é ensinar sabedoria. E Deus está usando aqui alguém a quem ele deu muita sabedoria.
Salomão é considerado o homem mais sábio que já existiu. Portanto, ele está transmitindo a outros a sua sabedoria, o seu ensino. Final do verso 2. Para entender as palavras de inteligência. E inteligência aqui tem o mesmo significado, o significado de prudência. Palavras de prudência. A Bíblia Revista e Corrigida, ela traduz como prudência. É uma tradução até mais próxima. Então é algo a ser aprendido. E por isso eu me propus fazer essa caminhada com os irmãos. Eu, como estudante da Bíblia, quero incentivar você também que estude junto comigo, para que nós possamos aprender juntos sabedoria e prudência. E ao aprender, possamos também ser usados como instrumentos de Deus para poder ensinar a outros, ministrar a outros, principalmente a pessoas mais jovens. Aqui nós veremos o pai instruindo o filho a como trilhar o caminho do Senhor. E o mesmo é válido para a mãe. Não é só o pai que instrui. Aqui é dito o pai porque quem está escrevendo é homem, está ensinando ao filho. Mas a mãe também é uma instrutora. E às vezes muito mais do que o pai por passar mais tempo com o filho. O filho passa mais tempo com a mãe quando é criança do que com o pai. Então você, minha irmã, tem uma tarefa que você não pode, de forma nenhuma, abrir mão dela. Muitos pais hoje têm terceirizado a educação dos filhos. É como se a educação dos filhos fosse um papel da escola secular, e o aspecto religioso fosse função da escola dominical. Não. Em primeiro lugar, os pais. Essa instrução nos é dada em Deuteronômio capítulo 6. Ali os pais são instruídos a instruir os seus filhos na palavra. A palavra tem que estar no coração dos pais e eles têm que falar aos filhos ao deitar, ao levantar, ao andar pelo caminho, ou seja, durante todo o tempo. Instruir os filhos no caminho do Senhor. Então, Provérbios nos ajuda. O verso 3, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Então, esses provérbios, eles têm uma abrangência muito grande. Além de ensinar o bom proceder, o bom comportamento, também a justiça. Justiça na Escritura é quase que um sinônimo de vontade de Deus. Seguir aquilo que Deus quer. O juízo é o discernimento, é a capacidade de diferir o que fazer e o que não fazer, o que agrada ao Senhor, o que não agrada ao Senhor. É caminhar de acordo com aquilo que Deus quer. Isso é equidade. Então, Provérbios nos ajuda. Verso 4. Dá aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. A quem a Bíblia chama de simples? Principalmente Provérbios vai usar muito esse termo. Os simples aqui são aqueles não instruídos ainda, mas ensináveis. É diferente do estulto, do tolo.
que não é ensinável, que estriba no seu próprio conhecimento e faz o que é errado. O simples, às vezes, erra por falta da instrução, ainda não a recebeu, mas ele é ensinável. É bom quando trabalhamos com o simples. O simples é como uma massa de moldar. E crianças é um bom exemplo disso. Quando está naquela primeira fase, naquela fase onde é como aquela massinha de moldar e os instrutores, prioridade dos pais, vão moldando aquela criança, vão ministrando a palavra do Senhor, vai ensinando a criança a amar o Senhor em primeiro lugar e a honrar pais e mães. O quinto mandamento, honrar pais e mães, é um mandamento em primeiro lugar para os pais. Por quê? Como as crianças aprenderão a honrar pais se elas não forem ensinadas? Então as crianças precisam aprender. E quem tem que ensinar? Os pais. A escola secular tem o seu papel na educação, importantíssimo. O que seria de nós se não houvesse a escola? A escola dominical tem o seu papel importantíssimo na instrução também da palavra, mas em primeiro lugar estão os pais. Então os simples são ensináveis. E Provérbios visa dar aos simples o quê? Prudência. Para que eles não errem pela simplicidade, ou seja, pela falta de instrução. Aprendam prudência. Os jovens, que aqui também podem ser tomados como simples, aprendam conhecimento. Esses textos de sabedoria são escritos em forma poética. E a poesia hebraica é bem diferente da nossa poesia, que prima por métrica e rima. A poesia hebraica não. A poesia hebraica ela é estruturada em paralelismos. Eu não quero me deter muito nesse ponto, porque é um aspecto mais técnico. Mas só quero explicar que o paralelismo, muitas vezes o paralelismo tem um tipo de paralelismo chamado sinonímico, que são duas ideias ao lado uma da outra, com o mesmo significado, para dar um reforço ao conceito. Então, simples e jovens aqui, nós podemos entender como sinônimos. Então, Provérbios visa dar aos simples prudência, aos jovens, que também são simples, conhecimento e bom siso, ou seja, bom senso, para que não errem pela simplicidade, mas que aprendam a instrução. Aí vem um apelo, feito no verso 5. Ouça. Não é simplesmente escutar. Quando nós temos esse termo, ouça, e esse termo muitas vezes é o próprio Deus falando ao seu povo. Como em Êxodo 19, verso 5, se diligentemente ouvirdes a minha voz e seguirdes os meus mandamentos, sereis minha propriedade peculiar. Então, o ouça não é apenas o escutar, mas o ouça é o atender. Ouvir, absorver e obedecer. Ouça, aqui o apelo é feito para ouvir o sábio. Ouça o sábio. E quem são os sábios? Os sábios são aqueles que caminham com a sabedoria.
E a sabedoria será personificada mais à frente, e nós vamos entrar nisso na próxima semana, a partir do verso 20. Mas o sábio, ele caminha de acordo com a sabedoria. Por isso ele deve ser ouvido. Ouça o sábio e cresça em prudência. E um instruído, outra vez um paralelismo sinonímico, sábio e instruído, é a mesma ideia. É uma reforçando a outra. Ouça o sábio e cresça em prudência, e um instruído adquira habilidade. É ouvindo os sábios que nós aprendemos. E onde está a maior sabedoria? Ela está na palavra de Deus, na palavra revelada. À medida que nós estudamos a palavra, meditamos na palavra e praticamos os seus ensinos, nós vamos crescendo paulatinamente em sabedoria, porque estamos ouvindo o maior de todos os sábios, o próprio Deus, a fonte de toda sabedoria. Então vamos crescendo também em sabedoria. Verso 6. Para entender provérbios e parábolas. Novamente um paralelismo sinonímico, porque no texto original a palavra usada para provérbios é a mesma palavra usada para parábolas. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Os sábios, quando falam, aquele que não é instruído na sabedoria, para ele é algo enigmático. Para aquele que ouve os sábios, ele está crescendo em prudência, em conhecimento e habilidade. E quando ele ouve, e à medida que ouve, ele vai entendendo os provérbios, parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. Vai se decifrando no seu coração, na sua mente. Queremos aprender sabedoria? Onde começa a busca pela sabedoria? E aí está o princípio, o ponto principal, o cerne de todo o livro de Provérbios. O verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber. E temor do Senhor não é medo do Senhor. Se você procurar num dicionário da língua portuguesa, está lá temor, medo. Quando a palavra do Senhor fala em temor do Senhor, não está se referindo a medo. Temer ao Senhor é servir ao Senhor. Temer ao Senhor é andar com o Senhor. Temer ao Senhor é fazer aquilo que o Senhor quer. Então esse é o princípio da sabedoria. Portanto, não existe sabedoria sem o temor do Senhor. O Salmo 14, verso 1 diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então, por mais que essa pessoa possa ser taxada como uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente na sociedade, no mundo, diante de Deus, ele é um insensato. Porque se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e ele diz, não há Deus, significa que ele não teme ao Senhor, logo nele não há sabedoria. Se não há sabedoria, o que existe nele? Insensatez. Por isso diz o insensato no seu coração.
Se queremos sabedoria, ela começa aqui. Temer a Deus, ou seja, servir a Deus, andar com Deus, fazer o que Deus quer, cultuar o Senhor. Esse é o princípio do saber. Mas os loucos, e louco aqui não é doença mental, não é nenhum transtorno, louco aqui é estultícia, é tolice, é insensatez. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A verdadeira sabedoria vem de Deus. Então, quem não teme a Deus é chamado de louco, porque está desprezando a sabedoria, desprezando o verdadeiro ensino. Isso é insensatez, estultícia, tolice. E assim, Salomão abre o livro de Provérbios com essa introdução, mostrando o propósito do livro. Por isso nós chamamos essa série de estudos de aconselhamentos em Provérbios. Mas onde estão os aconselhamentos? A partir do verso 8. Até o final do livro, nós podemos chamar de aconselhamentos. O aconselhamento visa o aconselhamento bíblico, porque existem muitas escolas de aconselhamento, existem escolas seculares de aconselhamento, escolas que não partem do temor do Senhor, mas o aconselhamento bíblico, que começa com o temor do Senhor, ele visa a formação do caráter cristão, a nos tornar mais parecidos com Cristo Jesus. Por isso, nós vamos fazer esta jornada pelo caminho da sabedoria com esse intuito de receber do próprio Senhor, através da sua palavra, a instrução necessária para que nós possamos ir nos tornando mais e mais parecidos com Cristo Jesus. É isso que eu quero. E a minha oração é para que seja isso também o que você quer. Então, o aconselhamento começa aqui a partir do verso 8. O pai dirigindo a palavra ao filho. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da sua mãe. Os especialistas em leituras, em literatura do Antigo Oriente Próximo, dizem o seguinte: a Bíblia é a única literatura antiga que inclui a mulher, dando esse status de poder ser uma instrutora. As outras culturas, as culturas acadianas, babilônicas, culturas outras que egípcias e tantas outras, à época, nenhuma delas considerava a mulher como apta à instrução. Mas a Bíblia eleva o patamar da mulher e coloca aqui no mesmo nível que o pai. Assim como o pai é responsável pela instrução, a mãe também o é. Então, filho meu, ouve o ensino do teu pai. E o ouvir aqui, no mesmo sentido que já comentamos. Não é só escutar, absorver, seguir, obedecer. Não deixes a instrução da sua mãe. Ouve o pai, ouve a mãe. Porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Pensa no mundo antigo. Esses adereços, diadema,
colar, eram adereços que ornamentavam a pessoa e ela era bem notada nos lugares onde ela chegava, por causa desses adereços. Basta ver os filmes antigos que retratam principalmente essa cultura do Oriente Próximo, Antigo, que mostram muito bem isso. Havia uma ostentação com joias, com colares, com coisas que enaltecia a pessoa que usava. E aqui, essas joias, diademas ou colares, são comparados à instrução que o filho recebe do pai e da mãe. O ornamento principal é o ensino. Não basta estar coberto de joias, ser notado publicamente por essas joias e ser um estulto, um tolo. Ao passo que, mesmo que haja uma vestimenta simples, sem ornamentos, mas um coração sábio, isso é de grande valor e a pessoa vai ser notada pelo seu procedimento. Então o pai está orientando o filho a colocar a ênfase no lugar certo, na instrução. Verso 10. Ele faz um alerta. Porque esse filho, jovem ainda, talvez um adolescente, embora esse termo não exista na Escritura existe o termo menino, existe o termo jovem, mas não existe o termo adolescente. Mas é alguém que está recebendo instrução. Então ainda é um simples. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Está aqui a preocupação de todos os pais, quando têm filhos em idade de ensino, e não deixa de ser uma preocupação quando eles crescem, são jovens, porque ainda estão na idade de ensino, embora não admitam. Essa é a preocupação de todos os pais. Então o sábio está instruindo aqui o filho a ter cuidado com os pecadores. E quem são os pecadores? São aqueles que não têm o temor do Senhor. São aqueles que não andam de conformidade com aquilo que Deus quer. E eles são sedutores, por isso são perigosos. E aquele que está recebendo a instrução está recebendo para tomar cuidado, porque a sedução virá. E quando a sedução vem, ela mostra a coisa diferente do que é. É mais ou menos como aquelas propagandas de cigarro antigas, apareciam na televisão. Todo glamour, pessoas jovens, bonitas, saudáveis, carros esportivos, lanchas, cavalos. Mas o que está por trás do cigarro? O câncer, a morte, isso não aparece. Não aparecia naquelas propagandas. Por quê? Aquelas propagandas tinham um objetivo: seduzir o consumidor. Os pecadores fazem isso. Eles mostram algo bem diferente para atrair. Então, aquele que recebe o ensino está recebendo para que ele tenha condições de, ao receber a sedução, saber como lidar com ela. Não consintas. Ou seja, reaja. Não absorva. Ouça os sábios. Não ouça os pecadores. Aqui é um outro paralelismo, que é o antitético. Ideias contrárias. Lá no verso 5 ele diz: ouça os sábios.
aqui ele está dizendo, se os pecadores quiserem te seduzir, não consintas. Em outras palavras, não ouça os pecadores. Verso 11. Se disserem, aqui vem a proposta dos pecadores. E é uma proposta de uma vida fácil. É uma proposta que muitas vezes atrai muitos jovens. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes. Não havia motivo nenhum, mas havia, embora não houvesse motivo, havia uma motivação que será apresentada. Verso 12. Traguemo-los vivos como o abismo, inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos. Verso 13. Encheremos de despojos a nossa casa. Aqui está a motivação. Vamos tirar o que os inocentes têm. Não importa o que aconteça com eles, contanto que nós possamos encher as nossas casas de despojo, a nossa vida de bens preciosos. Vamos tomar o que eles têm. É uma proposta. E pode ser sedutora para aqueles que estão começando a viver a vida fora do lar. Começando a dar passos fora dos olhares dos pais. Então, onde está a finalidade da sabedoria? A sabedoria precisa ser interiorizada para que, ao sair de casa, fora dos olhares paternos, esse jovem tenha condições, carregando dentro de si a instrução do pai e da mãe, resistir aos apelos dos pecadores. Nós nos enganamos se achamos que vamos conduzir nossos filhos com braço forte durante a adolescência, a juventude deles. Não vamos. Agora, se eles interiorizarem o ensino, esse ensino vai dirigi-los. Essa é a proposta do livro de Provérbios. Interiorize o conselho dos sábios. E os primeiros sábios estão dentro de casa, pai e mãe. Então, quando os pecadores vierem com essas propostas, aquele que tem interiorizado os ensinos que recebeu tem como se defender. Os pecadores investem. Verso 14. Lança tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Vamos tomar o que eles têm e vamos dividir entre nós. Isso é quase que o que nós poderíamos chamar, juridicamente, de uma formação de quadrilha. Vamos tomar e dividir. Verso 15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés. Então o pai e a mãe estão instruindo os filhos ainda em casa para não seguir este caminho. Caminho é uma palavra muito significativa na Escritura. Em toda a Bíblia.
Tanto que os primeiros cristãos foram chamados seguidores do caminho. O próprio Jesus se definiu como sendo o caminho. João 14,6. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho que leva a Deus. Caminho é muito significativo. Caminho é uma ligação de um lugar a outro. E o caminho que esses pecadores estão propondo é um caminho que vai conduzir à destruição. Então, os pais estão orientando aqui, cuidado, não te ponhas a caminho com eles, guarda, ou seja, tenha prudência, não coloque os seus pés nesse caminho, porque veredas é um sinônimo de caminho, e aqui nós temos um paralelismo também sinonímico, reforçando a ideia. Porque os seus pés, verso 16, correm para o mal. Se apressam a derramar sangue. Por que eles fazem isso? Porque não têm o temor do Senhor. E aqueles que não têm o temor do Senhor, eles vão fazer tudo o que puderem para arrebanhar outros a seguir o caminho deles. Só que o caminho deles é um caminho que conduz a um lugar tenebroso. Verso 17. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Quem coloca uma rede, coloca para enredar a ave, capturar. E é isso que esses pecadores fazem com esse jovem. Portanto, esse jovem precisa estar atento. Verso 18. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreita. Aqui é o caminho que eles tomaram. Tal é a sorte de todo ganancioso. E este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Portanto, esse caminho leva à morte. A perda do bem mais precioso, que é a vida. Por causa de quê? Da ganância, do lucro fácil. E o lucro fácil é sempre uma proposta tentadora, não só para jovens. Muitos adultos também caem nessa rede do ganho fácil. Mínimo esforço, máximo de lucros. Essa é uma proposta extremamente tentadora para muita gente. Cuidado. Os conselhos do sábio não servem só para jovens que estão começando a vida. Servem para todos nós. Cuidado com as propostas tentadoras. Porque elas escondem as redes que servem para enredar, aprisionar e conduzir à morte. E conduzir à destruição. Mesmo que o final não seja tão trágico, mas vamos colocar, conduzir ao prejuízo. E o principal, conduzir ao afastamento do Senhor. Portanto, Provérbios tem como finalidade nos conduzir no caminho do temor do Senhor. Essa é a verdadeira sabedoria. Esse é o caminho pelo qual temos que seguir. E esse é o caminho que nós, como pais, professores, educadores de todos os matizes, sejam pastores, sejam outros educadores,
nós precisamos conduzir outros também por este caminho. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos uma exitosa jornada pelo caminho da sabedoria. Te convido a estar comigo novamente na próxima terça-feira, se Deus assim nos permitir. Oremos. Querido e santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por esta maravilha da Tua palavra. Senhor, por esse livro tão abençoador, tão esclarecedor. Firma nossos passos no caminho do sábio, no temor do Senhor, para que possamos aprender. E ao aprender, possamos viver. E ao aprender e viver, possamos transmitir. E ao transmitir, podemos ajudar outros também a trilhar este caminho. Abençoa, Senhor, a família Jovens Livres. Sê gracioso para com a vida de todos aqueles, meu Deus, que o Senhor chamou e, pela Tua graça, tem transformado. Obrigado por cada vida. Em nome de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.